Então, boa tarde novamente. Tarde. Senhor Alexander Gomes Franco, vou começar agora a colheita do seu depoimento, ok? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com alguns dos réus. Nenhum. O senhor se compromete a falar a verdade perante este juiz? Totalmente. E está ciente que pode responder por crime caso falte com a verdade? Passo a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigada, Excelência. Excelência, eu gostaria de começar mostrando os termos de declarações que a testemunha prestou no Ministério Público. Ele esteve lá em 2 ocasiões, né? Em dezembro de 2014 e em agosto de 2015. Então, eu queria que o senhor lesse essas folhas, para depois me dizer se o que o senhor relatou aqui, se é verdade, se os fatos ocorreram dessa forma mesmo, e se o senhor quiser acrescentar algum detalhe, que se lembre, que queira falar agora, Perfeito. o senhor fala, tá bem? Uhum.
Perfeito. O senhor disse nessas duas declarações, a outra é do senhor, Ah, né? sim. O senhor ratifica aqui. Sim. Então, essa questão do saque do dinheiro, o senhor poderia contar mais detalhadamente como é que era isso? Essa questão, perdão. Do dinheiro que era sacado e ia para o prédio da Dersa. Sim, como mencionei aquele dia, e repito agora, eu, apesar de ter 25 anos de Dersa, era um funcionário daqueles últimos, do último degrau. Então cumpria todas as... Faz pagamento, faz isso, fica forças-tarefas, vamos ficar até mais tarde, coisas desse tipo. Uhum. E também aquelas questão do Sr. Sidney Stella, que é um bonachão, gente boa, trabalhava lá. Nós vamos fazer uma operação bancária. Uhum. Eu, como dirigia várias vezes, saí com o carro para fazer outras coisas, enfim, era incumbido de conduzir a viatura. Uhum. E por incrível que pareça, o banco é quase na mesma calçada da Dersa, né? O banco que nós nos dirigíamos, o Banco do Brasil. 100 metros, mais ou menos. Mas eu pegava no subsolo da empresa o veículo e conduzia. Foram tantas vezes assim, mas eu acredito que praticamente em todas as vezes era o Sr. Sidney e um estagiário, Vitor, que trabalhava lá. E aí, a minha função era conduzir o veículo. Então, como numa operação especial, eu não entrava com o carro, ia dar uma volta, eles me ligavam para voltar e regressar, levando-os para a empresa. Com, eventualmente, o que se ouvia um saque. Eu não tinha acesso a nada além disso, da participação na condução do veículo. Mas o senhor via se eles saíam com algum volume? Assim? Sim, mochila de saque, eram saques. Aham. Eram realizados saques no banco. Essa era a informação, não tinha nada para mim, porque veja, até então, no cumprimento da minha função, eu com 25 anos de Dersa eu estava cumprindo a minha função natural, enfim, nada era supostamente errado. Vamos fazer um saque no banco, vamos, vou dirigir. Eu nunca entrei, nunca falei com ninguém do banco, nunca assinei nada, mas eu participava da condução do veículo. E essa burburinho que o senhor ouvia, né, que seria de 200 a 300 mil, assim, isso eram várias pessoas que falavam? Ou... Então, eram saques, nunca tive uma informação técnica de dizer assim, esse saque é para efetivar tal transação, mas assim, as conversas, o sistema de trabalho na Dersa se mantém até hoje, são mesões com gôndolas, pessoas trabalhando umas de lado, outras de frente, e falava-se, não, é isso, o saque é 300 mil, então você acaba ouvindo, não tem uma, você entende, 200, Sim. 300, enfim. E obviamente que pelo que se solicitava no momento, um carro, tal, eu imaginava que não era para buscar 10 mil reais. Né? Eu imagino que sim, realmente não era para ser pouco. Sim, ainda mais porque o banco era muito próximo, né? Sim, o banco é na mesma calçada, né? Então, quase. Você sai da rua Iaiá, atravessa a rua, já está naquela calçada, 50 metros mais 15, porta do banco. E o senhor, conduzindo viatura, o senhor ficava onde na Dersa? Assim, na sala, tinha uma sala? No trabalho? É. Então, puxa, isso é tudo, não é a função dessa audiência, mas eu tenho muita coisa a lamentar na minha vida, porque eu sou funcionário de carreira há 25 anos na empresa e eu acabei sendo prejudicado por toda a situação. Todas as lava-jatos que estão acontecendo, acho que o fator humano seria legal se alguém conseguisse falar e pensar nisso. As pessoas que podem estar, simplesmente, eu fui lá com um sonho. Bom, vou crescer, vou ser coordenador, vou ser tal. Mas hoje a gente consegue perceber que a máquina pública vai querer nos deixar fora disso. Porque precisa ser cargo de confiança mesmo, para que as coisas andem, eu imagino. E eu não era, eu era um funcionário de carreira com essa cara estranha, teoricamente, né? As pessoas, alguém lá dentro perguntou se eu era terrorista. Eu falei, puxa vida, eu tô aqui há 25 anos tentando carregar esse piano e nesse momento, eu acho que o ônibus, sabe aquele ônibus que está para chegar?
eu acho que não tenho mais como mudar de vida. Eu vou aposentar aqui, com esse salário, com essa coisa, com essa... Enfim, mas infelizmente eu não consegui. Sim, mas o o senhor nessa época, entre sim, 2008 e 2009... cheguei lá em segundo andar, fui passado para o segundo andar, que era o local do reassentamento. Quando em 2010 eu... Então, é esse local do reassentamento que eu queria entender. Como é que um era setor. esse setor? Era uma sala só ou era Para descrever fisicamente, você desce do elevador, eu descia do elevador, virava à direita, uma porta de vidro acionada por dedo ou por crachá, enfim, abre. E ali você tem à esquerda uma divisão, que era uma divisão outra qualquer de obras, à direita, com essas mesas e tal, vários funcionários prestando serviço, eram mesas, computadores e tal, num andar comum da Dersa. A mesa do chefe, mesa dos... E aí a gente ficava, eu como, além de ser, em tese, o menor de todos, inclusive dos estagiários e tal, porque é o sistema, eu também tinha acabado de chegar, então estava no lugar lá que deu. E isso no momento, até o dia em que era uma sexta, ou enfim, que eu vi alguma coisa diferente, e aí a partir dali eu não pude mais nem reclamar nada, nem logar, e enfim. É o que o senhor relatou no depoimento, Sim, né? Que quando foi questionar o procedimento. E assim, e aí dali pra frente foram assim, ó, não poste mais nisso, você não participa, não tem mais. Ou seja, foi aquela informação. Por isso que às vezes uma confusão pode ser. Você só pode talvez lembrar para a juíza qual foi, detalhar isso? Sim. Como é que foi essa situação? Eu estava fazendo, nós tínhamos uma incumbência de fazer os pagamentos, que eram listas, inclusive eram listas que chegavam... Eu sou administrador e eu acho assim, dificultava, sabe, a dificuldade de fim de tarde, força-tarefa, sabe, umas coisas meio fora de... Enfim, podia ser mais simples, né, isso... Podia ser mais simples. Mas, enfim, eu tinha que fazer a checagem de CPFs antes de realizar a inserção dos dados de pagamento. Ao fazer essa checagem, eu percebi uma divergência estranha, algo que, enfim, nome que não batia e alguma semelhança com o nome da pessoa que era minha chefe imediata. Que era a senhora Mércia? Mércia Ferreira. Eu peguei o telefone e liguei para uma das pessoas com a qual eu tratava lá. Falei, olha, eu estou sentindo uma inconsistência assim, assim. E da pessoa no telefone, sinceramente, eu não senti nada. Então me manda a nova tabela, me manda tal, porque... não, então desculpa, isso foi engano, não era para estar aí, que quem cuida disso é ela, enfim. Eu falei, ok, então me manda outro. E eu já percebi que ela estava presente, ela era minha chefe, estava a 5 metros de mim. E naquele momento foi assim, tipo, surpresa, nós vamos fazer um trabalho no campo, desliga tudo e vamos. E dali eu não pude mais voltar. Não trabalhei mais naquele. Não me loguei mais, não paguei mais nada e tal. Então, se você fizer uma busca, você vai ver que foram realizados os meus pagamentos. Todos quantos eram enfiados com aquelas tabelas enormes do Excel, no qual você pegava uma régua e vinha, sabe, trabalho, né? E depois disso cessou. Me conduziu para outro canto e tal. O senhor foi para outro departamento? Não. No mesmo departamento, me mandou para um trabalho externo. Que era para... você vai coordenar, já que era, porque... Quando eu saí lá da minha origem, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, vai para lá, que tem lugar para vocês, tem um perfil administrativo, vou trabalhar, continuo trabalhando. Então já tinha uma promessa, você vai para lá, vai ter uma melhora de salário, vai ser coordenador, vai ser... Enfim. Que bom, agora você vai trabalhar lá na obra como coordenador. Eu vou. Óbvio que no meu íntimo eu já sentia que tinha alguma relação, óbvio que sim. Mas eu preciso, veja bem, eu preciso trabalhar. Sabe, a vida toda eu não... E aí eu fui levando até que, em 2013, eu acho muito pertinente essa junção desses papéis, sabe? Dessa punição e tudo mais, porque lá é tudo tão flexível, tudo é horário flexível. Eu estava numa doutrina lá no sistema onde eu batia cartão e nós tínhamos disciplina de cuidar do usuário, cuidar de vidas, ambulâncias, tal, operação rodoviária. Cheguei na sede e senti uma diferença, porque é outra cultura, é outra forma, em termos de tempo, aí de repente resolvem começar a me punir. Eu percebi,
com essas punições, é o meu fim. Eu tô morto. Ou eu vou morrer no metrô, que eu tava com pressão 20 por não sei quanto. Como que você sai de Suzano, viaja 3 horas, para chegar lá e não ter atribuição? Porque é óbvio que eu não tinha atribuição. É uma pena, eu lamento que um amigo lá do passado tenha sido testemunha pela Dersa, na minha ação trabalhista que eu perdi, a rescisão de dinheiro direto eu perdi. E ele foi lá e disse que era mentira. Porque eu ficava lá na Xerox, porque eu não tinha sala, eu não tinha mesa. Entendi. Entende? Então, desculpa me alongar, pode me cortar, se for o caso. O senhor, então, depois que teve essa questão, né, de alertar pelos CPFs que não batiam, esse erro, em seguida, então, já foi trabalhar fora, já foi. Mesmo estando no meu setor, só que o senhor ficava fora de lá da Dersa. Enquanto o senhor ficava ali dentro, trabalhava ali dentro, alguma vez o senhor Paulo Vieira foi a esse setor? Chegou a falar? Não. Foi o que eu disse ao promotor. Nosso contato era estritamente com ali. Mércia, tinha uma pessoa que chamava Jaqueline, que era secretária. Que e a Mércia saía de lá e subia para alguém? Ela tinha... Quem era o superior dela? Então, não, ela tinha a hierarquia que nos parecia lá, porque eu me reportava a Mércia exclusivamente. Não tinha mais ninguém. E todos os outros... Tinha o Geraldo, que era o chefe dela. Isso que eu ia perguntar. O Geraldo, ele ficava lá também? Então, ele é engenheiro, era muito de obra, a gente não tem essa noção. Tá fora, tá dentro, um dia tá... Mas às vezes ele passava, ficava ali na sala e conversava. Tem a mesa dele e tal. Normal. E ele dava ordens para Mércia? É muito ele subjetivo. Era sim. Pela hierarquia lá, sim. Mas eu não via nenhum tipo de ação de trabalho dizendo assim, sente-se aqui... Faça isso, não, né? Entende? Sim. Essa formalidade não. Entendi. Mas ele era o superior direto dela. Sim, exato. Era superior. Ele era ali, se não me engano, na época era chefe de departamento. O nome. Ela era coordenadora. E eles ficavam nesse mesmo ambiente que o senhor ficava? Sim, era uma sala, inclusive nós todos ali. Eu não lembro se na época já era fechada, confinado com vidro. Depois que trocou e virou gerência, e aí assumiu o seu Luciano, que é primo do presidente da Dersa. Aí ele virou gerente, não era mais chefe de departamento. Mas a hierarquia continua a mesma. Mas com relação ao seu Paulo Vieira, não, eu sabia que ele era o diretor de engenharia, mas ele nunca teve ligação direta, eu nunca conversei sequer com ele. Não tinha isso que eu estou buscando. O senhor narra aqui, né? Assim, o depoente da oportunidade interpelou o Mércia sobre aquela situação e ela diz que isso seria muito maior do que ele imagina. Foi isso mesmo? Eu posso esmiuçar rapidinho isso aí? Pode. Eu estava no prédio da Dersa e eram aqueles dias subsequentes, preciso buscar minhas coisas, vou para a obra, volto para cá, volto para lá, tudo muito tenso. E aí eu desci para tomar um café. Uma calçada ali, coisa de metros. E ela desceu junto, não sei se ela combinou, não me lembro. Se ela falou, vamos tomar um café lá e tal. Fomos tomar um café. É óbvio que ela percebeu que eu tinha notado que havia algo errado. Esses nomes, poxa, né? Pela ligação pela Rebeca e tal. E ela veio meio que... Eu senti como se fosse num pisão de pé. Mas de uma maneira bem suave, sem ameaça. Ela falou, só te digo uma coisa, isso é muito maior do que você possa imaginar. Então você fica na sua. E eu tenho uma tradição de ficar na minha mesmo, sabe? Porque, primeiro, eu estou trabalhando, eu não sei o que está acontecendo. Tanto que, a partir do momento, eu pedi, por favor, me deixem em paz, eu quero paz, eu quero ser mandado embora. Eu pedi várias vezes, por favor, me demita, me dê minhas coisas. Porque eu tenho pena, de certa forma, não é demagogia dessas pessoas, que o sistema impõe que elas têm, alguém vai ter que fazer esse trabalho. É uma pena que esse sistema, esse trabalho talvez sujo, essa coisa, né? Alguém vai ter que fazer isso. E isso é chato demais. E eu não tenho força para brigar com isso. Eu falei, eu vou embora. E aí o que aconteceu comigo é que em 2013 eu não aguentei. Eu falei, punição, vai estourar, eles vão me mandar por justa causa. Fiz o telegrama, rescisão indireta, e falei, eu vou me preservar, eu não posso pisar mais lá. É isso. E enfim, aconteceu em 2013, saí, e aí começa. A sua saída é... Não, tudo bem, só para fechar com relação a por que eu fui ao Ministério Público. Porque é a questão da dignidade, você começa a perder. Falei, gente, como assim? 25 anos de trabalho, eu sempre fiz tudo correto, eu estava fazendo, eu estava viajando de Suzano para lá para trabalhar. E aí, de repente,
não é justo. Eu sentei na frente do promotor e falei, olha, isso aconteceu lá naquela época, eu fiquei quieto, eu fiquei morrendo de medo, eu saí na Dersa em 2013 e tá aqui. Foi assim que aconteceu. A minha... Enfim. Quer perguntar alguma coisa? Não. O senhor sabe quando esse dinheiro que era sacado, qual que era o destino? Porque o senhor conduziu o veículo, né? Sim. E ele estava com essa mochila, né? E o senhor se recorda, não estou dizendo todas as vezes, porque eu sei que são... Claro, não, claro. Mas onde que eles acondicionavam esse dinheiro? Se era no prédio da Dersa? Então, mas é fácil te falar isso porque é para te explicar por que eu não tenho... Tem um praxe da Dersa que você tem que preencher um relatório do carro lá. Então, eu vou pegar o carro, eu tenho que sentar, preencher o BDT lá, com tal, na chegada e na saída. E a Dersa, ela conta com estacionamento de subsolo. Então, veja, eu chegava na porta do elevador do subsolo, eles desciam e subiam para o andar. Então, eu tinha que fazer ainda o procedimento de manobra do carro, preenchimento do boletim, entrega lá no transporte. Enfim, então eu não tinha essa noção. O senhor sabia para que andar eles iam? Muito provavelmente no nosso mesmo. Eu imagino que sim. Tá, mas que era o chegou segundo a andar. ver, Não tinha uma... Sim, porque o senhor achou que preencheu. Porque veja, o é uma negócio. questão assim que eu estou... Uma suposição. Sim, porque a suposição. Vitor trabalhava no nosso andar. E o senhor Sidney também. Então, eu imagino que fosse lá. Entendi. Os dois que estavam com a mala e o outro que estava acompanhando com ele, trabalhavam no andar do senhor? Sim, segundo andar. Perfeito. E com essas faltas disciplinares que teriam sido assinadas pela Mércia, teve algum contexto fático de que o senhor teria descoberto alguma coisa? O senhor consegue relacionar? Eu acho que isso é só meu, porque não tem como, eu não pude nem compartilhar muito com as pessoas. Eu preciso de sigilo, eu quero paz, eu não quero nada. Mas o que eu penso é que ao perceber que, de fato, após aquele dia isso é muito maior do que você possa imaginar, porque para mim, veja bem, é fácil, pode dizer, o Alexander deu origem à Lava Jato de São Paulo? Não, eu descobri uma chefe minha que estava tendo uma irregularidade pessoal ali, em membros da família, que supostamente foi comprovado, e a coisa tomou esse rumo que, enfim, a partir dela, a partir de outras pessoas. Mas, perdão, eu fugi da sua resposta. Não, é só questão de o senhor sofreu algumas sanções disciplinares. Sim, perfeito. E aí, percebendo que realmente eu fiquei quieto, estava... Pô, mas é um incômodo, eu sou uma pedra, para que esse cara vai ficar aqui? Tem que dar um jeito. Eu comecei a perceber que intensificou a ação dela. Tanto que eu pedi na ação trabalhista, mas não fui acatada, ninguém ouviu isso. Ela começou, vai para lá, vai para cá, chega lá, 3 horas, não tem nada para fazer e tal. E aí, veja bem, como que pode? Eu não tenho um lugar para pôr dedo na rua e tal. E aí eles simplesmente meio que, né, aquele corporativismo que o pessoal das presta serviço na rua, e ficou dito pelo não dito, porque ela disse que você não veio desde tal dia, e fez a punição disciplinar. No dia lá, na presença do pessoal do RH, eu disse isso. Isso é um absurdo. Você não pode fazer um negócio desse. Quer dizer, nós temos uma relação de trabalho legal aqui que funciona com folha de frequência, que eu anoto a minha na mão. Quer dizer, que é estabelecida uma confiança. Não teve senta aqui, vamos fazer uma reunião, você é um funcionário, precisamos ver. Não. Opa, pum, suspensão, pum, advertência. Falei, opa, acendeu a luz vermelha. Eu vou pra rua já. Esse era o objetivo. Falar, bom, o cara não tá nem aí e tal, então não vai rectal, vai estar tudo certo, a gente manda ele embora e acaba o problema. Eu não aguentei esperar. Eu precisei pedir para sair. Mesmo sem família toda. Virou hippie, virou louco, tá rasgando dinheiro, 25, né? Porque capitalismo, o seu dinheiro, 25 anos de Dersa. Eu lamento muito mesmo, de verdade. Porque eu amava ter trabalhado lá. Lá na Dersa que eu conheci. Estar em Bibi foi para mim traumatizante. Triste, muito triste. Eu não sei se aqui é o lugar, mas eu peço socorro, porque eu não sei, eu não tenho advogado, porque eu não sou investigado. Eu peço socorro para que alguém pode pelo menos falar. Aquela ação trabalhista. Amigos, por favor, coerência, sabe?
desculpa, que não cabe, mas eu preciso dessa ajuda, não tem ninguém que olhou nos meus olhos e entendeu o que eu estou falando. Verdade, a minha verdade. Enfim, é isso. Só uma outra questão, com relação às pessoas que, enfim, você chegou a presenciar, isso nem está no seu depoimento, seria se eu tivesse uma lembrança agora, de pessoas que teriam presenciado alguma espécie de pagamento, alguma orientação, algum movimento no andar nesse sentido de pagamento para qualquer tipo de pessoa, até a entrada de pessoas né, envolvidas, que teve também uma questão de tráfico de droga, pessoas que fossem, que você não conhecesse, que fosse lá receber algum tipo de dinheiro. Você notou alguma movimentação nesse sentido dentro da DS, no andar que o senhor trabalhava? Não, dentro do meu... Como eu te disse, acabou sendo limitado a minha permanência lá, porque a partir do momento que deu aquele start do eu vi, eu fui... Entendi. Entende? Então, mas até aquele momento, até bem pertinente isso, porque as pessoas diziam que talvez essa relação da busca do dinheiro ou saque era para pagar para pessoas que eventualmente não tinham como... Porque você precisa liberar, você precisa pagar, a pessoa não está com CPF e tal. Enfim, era tudo muito disperso. Eu não consigo entender porque não era meu setor. Eu não sei como é a sistemática, entendeu? Mais uma coisa, o senhor diz aqui que aquela área 66 do Royal Park era só tratada exclusivamente pela Mércia, não é? Então, essa foi a informação. Quando eu percebi a divergência, eu peguei o telefone. Alô, Rebeca? Tudo bem? Ó, é assim. Ah, Alex, por favor, não, apaga tudo, não tem nada a ver, isso foi errado para você. Essa tabela não era para você fazer pagamento porque não era sua. Essa, quem trata, é só a Mércia. Só nesse momento que o senhor soube disso? Não, e foi tudo muito ali na hora, foi start. Fala, é só ela que trata, tal, bingo. Desliga o equipamento, desliga que nós vamos sair, nós vamos passear na obra. E aí, a partir daí, é como se fosse feito assim, ó, por uma venda. E no meu caso, eu fui tão submisso, eu não consigo nem expressar a palavra. Parece que amarraram aí nas cordinhas e eu fui andando assim, eu não sei porquê. Enfim, se eu pudesse ter feito alguma coisa diferente. Eu acho que eu não quero mais preservar meu emprego. Eu não consigo imaginar pisando na escadaria da Dersa. Para mim é traumatizante. Mas enfim, tá feito, né? Eu acho que... Estou satisfeita, Cecília. Vou passar então primeiramente a palavra a defesa de Tatiana, depois da Márcia e depois para quem quiser fazer as perguntas, ok? Defesa de Tatiana tem questionamentos? O senhor viu a Tatiana alguma vez? O senhor poderia falar Claro, um pouquinho claro. mais alto, só ele não. Não, acho que Obrigada. O senhor conhece a Tatiana? Que conhece esse processo? Não sei quem é. Ouviu alguma vez alguém mencionando o nome dela na Dersa? Não que seja da minha lembrança, porque no escritório a gente trabalhava, enfim... Era papel, e eu senti que era tudo tão difícil, parece que era obrigatório. Tornar difícil para confundir, sabe? Porque eu não tenho, eu conheço. São só essas perguntas, Excelência. Obrigada. Defesa de Márcia. Sim, a inserção desses CPFs e nomes no cadastro era feito por uma única pessoa? Precisava de uma senha específica? O senhor sabe me informar? Sei informar. As pessoas, todas as que estavam lá, eu me lembro de um nome que chama-se Valéria, que é uma funcionária da Dersa. O Vitor do Santos Mota, que era um funcionário. E todos os outros funcionários tinham acesso, eles tinham que ser cadastrados no sistema da Dersa, se não me engano chama Microsiga, enfim, Proteus, não é isso? Era Proteus. Então eram várias pessoas que tinham essa senha, que se inseriam-se no sistema, faziam a inserção dos nomes. Primeiro eles chamavam de cadastro, que seria, você cadastra a pessoa como se ela fosse um fornecedor, que vai ter que receber dinheiro, como se tivesse efetuado uma venda. Então, cadastra ele, número tal, José João da Silva, está lá, pronto. A partir do momento que chegou o pagamento do Jesus. Então, todos nós fazíamos isso. Isso era dividido. Eu lembro que tinha listas imensas. Bom, uma aqui, outra aqui, força-tarefa, vamos jantar aqui, vamos, enfim.
Essa senha, essas pessoas que faziam essa inserção, elas eram funcionários do DERSA, de empresas terceirizadas? Olha, nesse caso... Só finalizar a questão, perdão. E a Mércia, a chefia, também fazia inserção ou só os subordinados a eles? A Mércia tinha a senha, obviamente que sim, e fazia, até que se prove ao contrário também, esse tipo de inserção, porque força-tarefa era força-tarefa. Lembra que nós ficávamos lá às vezes até 22, 23 horas, e supostamente, pelo que se ouvia, cada um estava com uma lista daquela, fazendo a inserção dos pagamentos. Então, eu imagino que também a Mércia, como tinha a Ana Flávia, como tinha o Vitor, enfim, a Valéria, e era chato, era o tipo da coisa assim, gente, eu sou de Suzano, eu moro muito longe, eu preciso... Não, é todo mundo, enfim, tínhamos que estar lá. Se eu estiver errada, me desculpe. Existiam assistentes, as pessoas que iam até o local colher os dados dessas pessoas, eram assistentes sociais, eram funcionários do DERSA ou de empresas terceirizadas? Então, tinha as que eles chamavam de gerenciadoras sociais e tal, né? Que faziam. Inclusive, se não me engano, na ocasião, mesmo sendo minha superior, a Mércia era terceirizada. Ela passou a ser funcionária do DERSA, se você checar nos registros, depois de um certo tempo, 2014, 2015. Mas isso não impedia que ela exercesse comando sobre todos os que estavam ali. Inclusive sobre as pessoas que estavam em campo, que eram as que eram incumbidas de fazer todo o levantamento social, psico, enfim, econômico, e vir com as informações de pagamento. Caso a pessoa não tivesse o CPF, ou fosse um procurado da justiça, ou já tivesse sido beneficiada em um outro trecho do Rodoanel, como é que era resolvido esse problema? A inserção no sistema era aceita ou não? Se desse duplicidade? Olha, eu lembro bastante de alguns problemas com relação à duplicidade. Às vezes fala assim, olha, não tá o financeiro alertando e tal. Eu não sei exatamente como era tratado. A gente ia fazendo, às vezes acontecia de, por exemplo, você está fazendo a inserção de dados e de repente falar, esse cara já está cadastrado em algum lugar, ou enfim. Mas eu não tenho uma lembrança, até porque o meu período lá foi relativamente pequeno, né? Apesar de intenso, eu acho que se fizer um levantamento são centenas, milhares. Ocorreu duplicidade em alguma oportunidade que o senhor fez a digitação? Na hora de digitar? Sim. Então, tinha divergência, tinha problema, por exemplo. Por isso, a partir do momento, nós começamos a checar. Foi nesse dia que, ao checar o CPF, que eu acabei descobrindo essa semelhança, enfim, toda essa questão. Antes desse período, chegou a acontecer isso e você chegou a procurar um outro funcionário? Você abandonou aquele cadastro? Como foi solucionado? Eu não me lembro de nenhum caso particularmente nesse sentido. Com outras pessoas que fariam a inserção, o senhor já ouviu falar, é uma novidade eu contar aqui, que as pessoas não tinham CPF, ou era procurado da justiça? Não, então, a gente ouvia, então, como eu disse, eu não tive nenhuma participação e nenhum contato com essas pessoas, mas a gente ouvia dizer que podia eventualmente ter alguns pagamentos, que tinha dificuldade de CPF bloqueado, ele precisava receber, não conseguia. Foi aí que exigiram, comece a checar todos os pagamentos, checar o CPF um a um. E aí era o que a gente fazia, por ordem. O senhor sabe me dizer se algum dos andares, não sei se o senhor pôde circular por lá, eu nunca circulei. Sim. Algum cofre, existe algum cofre em uma dos andares, ou uma das salas? Eu não tenho precisão de outros lugares, porque, veja, tudo na DERSA é muito restrito, sabe? Você não tem tranquilidade para sair passeando, até porque você abriu a porta, todo mundo, né? Então é uma coisa até constrangedora. Mas eu posso estar enganado. Mas eu acredito que, inclusive, na nossa sala tinha um cofre. Acredito que sim. Esse cofre ficava na sua sala, ou uma sala específica? Não. Era uma sala... Eu até via... Pra mim era um cofre, sabe quando você põe a bandeja e fica uns cafés em cima e a bolachinha? Enfim, eu nunca olhei ele como cofre. Mas era um cofre daqueles cofrinhos... Enfim. Pela sua experiência, por estar lá no local, como é que era feito de fato o pagamento? As pessoas esses auxílio mudança ou eles vinham até o DERSA ou as pessoas levavam até os locais onde essas pessoas residiam? Como é que funciona? Não, o que eu tinha, a gente tinha modalidades lá de pagamento, era ordem de pagamento, enfim, porque era assim, era
Ou a pessoa optava por uma indenização, ela é indenizada pelos pertences, pelos barracos, enfim, ou ela optava por adquirir uma unidade habitacional do CDHU, blá, 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 blá. Então era isso, tudo vinha as relações, o número do RA você tinha que lançar, modalidade de pagamento, ordem de pagamento, cheque. Existiam pagamentos com cheques, que eram feitos pelo financeiro. Exatamente, era a modalidade de ordem de pagamento, cheque. Essa questão de pagamento pessoal, não tem, não é... E caso a pessoa optasse então por indenização, essa pessoa, existia uma fila, um banco, o senhor viu alguém circulando? Porque funcionários, aqui no fora, a gente costuma pelos rostos saber que são funcionários. Sim. Você acha que existia essas pessoas indo lá de recentemente receber ali fisicamente, ou o dinheiro ele é levado? Isso que eu gostaria de saber. Então, na Dersa, na nossa sala, eu nunca vi nenhum tipo de manifestação de fuzuê, como você disse. A gente nota quando tem uma fila, Não, eu nunca vi lá dentro. Então, eu não tenho, como te disse, a gente tinha uma limitação de informações lá. Eu ia até a página metade da página só, sabe? Você pega isso aí, joga no sistema. Eu cheguei lá no cargo de inspetor de arrecadação, que eu era lá do sistema, trabalhava em pedágios. E aí fui colocado assistente administrativo, era essa a minha função. Existem nos autos uma lista de pessoas, né, que a própria Mércia informou. Eu fiz a inserção dessas pessoas. Sim. Então, essa lista, o senhor chegou a colaborar ou só mesmo a pessoa que tinha um nome semelhante ao dela? Não, fica até difícil saber, porque quando você chega lá, você tem tantos dados para inserir. Fala, você tem que cadastrar tantas pessoas. Então, pode até ser que eventualmente eu tenha cadastrado, eu não tenho como saber. Mas eu só me deparei com isso no momento. Se foi, como diz a Rebeca, foi por engano para você. Então, veja bem, não era para ter chegado na minha mão aquilo, porque quem lidava com aquilo era a Mércia somente. Só ok. Mais perguntas. Obrigada, Silvia. Bom, então vamos... defesa de Paulo Vieira de Souza, tem alguma pergunta? Nesse trabalho que o senhor realizava na DES, o senhor fazia então esses cadastros de sistema com as listas que o senhor recebia. Alguma vez o senhor foi solicitado para que inserisse CPFs de terceiras pessoas ou CPFs de pessoas alheias nessas listas que o senhor cadastrava? Não. Era sempre a mesma forma. Vinha com uma tabela, uma folha dessa A3 grande do Excel. Lembro até que era colorida, ela tinha os nomes, a área, não sei o quê. Era assim que funcionava. Olha, área tal, do jardim tal, e a gente sentava e fazia. Ninguém nunca pediu para o senhor construir uma lista dessa com CPFs? Não, isso já vinha pronto. Essas listas vinham prontas para nós. A gente recebia essas listas prontas já dali da sala, de alguém que chegava e falava às 17h15, faltando 15 minutos para terminar o expediente, fala, gente, chegou... doutora? Em que anos o senhor trabalhou no reassentamento? Em 2009, houve a concessão rodoviária e talvez lá fosse o momento de eu dizer, chega. Mas alguém ligou para mim e falou, Franco, para você tem lugar na Dersa, vai lá trabalhar. Fui para o lugar digital em 2009, então eu cheguei, fiquei um tempo na licitação, poucos meses, 4, eu não tenho a precisão disso. Doutora. Mas foi, e quando você foi tempo. demitido? E aí, quer dizer, eu não fui demitido, né? Você foi demitido. E aí, quer dizer, esse empurra com a barriga, essa coisa, joga pra lá, joga pra cá, não te vi, tal, até 2013. Em julho de 2013 foi o dia que eu falei, não dá mais. Punições acontecendo, tal, falei, não, vai acontecer alguma coisa melhor. E aí? Essas punições, quem que era responsável por essas punições aplicadas ao senhor? Em tese estão assinadas. A minha superior imediata, Mércia Ferreira Gomes, e o superior dela, que é óbvio que o que ela trouxer, ele vai acatar e vai assinar. Eu não me lembro nem o nome dele, é o Lourenço, uma coisa Lourenço, que já era o atual lá. Esse episódio específico que o senhor verificou essa incongruência nos CPFs, aconteceu quando? O senhor lembra mais ou menos em qual ano? 2010, abril. 2010? Inclusive eu tive, doutora, incrível, na minha ação trabalhista, eu estava, óbvio, ali era no momento da minha vida, dignidade, resgate da justiça, um dinheiro para eu poder, eu saí sem nada.
E eu errei, eu me confundi com datas. Lá, porque é totalmente, né? Eu acho que eu lá disse 2011, mas foi 2010. Então, em abril de 2010, eu lembro até, próximo dia 20, enfim. Foi nessa época, em 2010, exatamente. O senhor chegou a fazer aquele trabalho de reassentamento nas localidades que a população que ia ser atingida pelas obras? Então, entrar em contato com a população? Então, a partir do momento que eu me deparei com aqueles dados que acenderam a luz vermelha, misteriosamente, você vai trabalhar na obra, você vai tal. E aí ele colocou lá, longe do sistema, longe de tudo. E por incrível que pareça, eu sou apaixonado pelo trabalho, pelas pessoas tal. E eu fui fazer o meu melhor, não importa se estava acontecendo tal. Fiquei na favela de Coatira 8 meses. Conheci pessoas incríveis, porque não é só bandido que tem em favela, pessoal sofrido por ter que sair daquilo, por obra do Estado, tal. Enfim, e consegui ficar lá bastante tempo, aí mandaram para outra, enfim. Fiz o que foi possível até quando deu. O senhor lembra quantas pessoas mais ou menos o senhor atendeu durante esse trabalho? Atendeu em termos de... Quando eu fui lá pra rua lá? É quando foi lá no local. Sim. Então, dá para ter uma ideia, porque lá na Ticoatira nós fizemos demolição de bastante unidades habitacionais. Eu fazia parte da equipe e tal, com os engenheiros, com as pessoas da terceirizada. Não tenho números exatos, mas são milhares, né? Porque era a favela Campala, comunidade Ticoatira, depois me mandaram para uma outra do lado de lá da pista, que era, acho que é Sítio, Fazendinha, um nome que eu não me lembro. E aí depois teve uma outra que é perto do Corinthians, que era assim, a gente tinha que parar, pedir autorização para entrar e tudo. É difícil, né? Bem difícil o trabalho, né? Mas, enfim. Mas essa parte, então, que o senhor fazia lá em loco, a coleta dos documentos da população, o senhor fazia isso também? Não. O que eu notava é o seguinte, apesar de estar lá e ser o representante da DERSA, porque eu sou funcionário, agente público em tese, eu tinha parece que era meio que deliberado, conversado, eu não esquenta a cabeça, amigão, não precisa nada, não precisa relatório, trabalho social, não precisa papel, não precisa nada. Então, eu enfiava a cara, metia o capacetão branco, até parece, tá se achando engenheiro, não sou, e ia pra luta, fazer minhas coisas. Mas, ó, não precisa preencher nada, não tem nada. Me deram lá umas listas de presença pra colher das meninas. Mas era um trabalho social, né? Era, em tese sim, né? Social e de demolição, e bater na porta da pessoa e falar, amigão, chegou a sua vez, precisamos tirar você, sabe? Coisas... Tá, entendi. Tô satisfeita, obrigada. Só não, pode falar. complementar. Você falou que foi em abril de 2010. Você sabe precisar o dia? Assim, mais ou menos, você falou que foi no começo, no final. Eu não consigo exatamente. Eu chutaria, mas isso aí não pode servir de base. Talvez depois da quinzena, dia 20, provavelmente, alguma coisa assim. Porque, inclusive, nas provas que foram entregues no Ministério Público... 8 anos, né? O Ministério Público tem a troca de e-mail. Como foi uma data marcante? Porque tem a troca de e-mail com a Rebeca, por exemplo, onde ela diz, segue nova tabela lá, já excluída essa área Royal Park, assim, não, amigão, você não podia ter acesso a isso. Mas tive, né? Eu posso fazer uma pergunta depois dessa resposta? Nesse trabalho que o senhor fez nas áreas específicas, o senhor lembra quais eram os municípios a que elas estavam vinculadas? Se São Bernardo, se em Budas Artes? Eu somente capital. Somente capital? Somente capital, porque em Budas Artes era trecho oeste, que foi o primeiro que a DERSA construiu. Eu estava muito longe lá, operando rodovia. O outro, São Bernardo, é trecho sul. Apesar da gente fazer pagamentos do trecho sul, as ações em loco já não existiam mais, ele estava concluído. E eu cheguei exatamente, por isso que é legal, dá para ter uma ideia de data, foi no processo da Marginal, Jacopêssego e a Ticoatira, onde eu estava. Mas só que isso quando eu fui lá no pessoal, mas as inserções de dados em todos os lugares, oeste e tal, chegava a tabela, tinha que pôr no sistema. Tá bom, obrigada. Defesa de José Geraldo Casas Vilela, perdão. Tenho duas perguntas para fazer. Primeiro de tudo, o José Geraldo, ele tinha uma sala só dele ou ele sentava junto com vocês? Como é que funcionava?
Eu lembro que a posição da mesa do Geraldo, na época, era lá na mesma onde é hoje, até o dia que eu saí, lá no fundo, e acho que nem era confinado com vidro, era uma sala compartilhada geral, se não me engano. Perfeito. E você falou que a inserção era feita por meio dessa tabela. Quem que elaborava essa tabela? Não eram vocês? Esses dados já chegavam prontos? Então, pelo que eu posso concluir, até pela forma que aquilo nos se apresentava, eram as gerenciadoras que preparavam aquilo. Até porque, supostamente, eles fazem a coleta em loco e tal. Enfim, esses nomes, já vinha completa, devia ser feita a gerenciadora. Ou, então, é difícil, entende? Sem o domínio, né, eu afirmar. E eram as gerenciadoras que eram responsáveis, então, em fazer, analisar se o CPF batia com o nome da pessoa, endereço, não sei o quê? Ou isso ficava de quem inserir? A ordem, antes de tudo, não tinha nem necessidade disso, de CPF, nada, nem lançava no sistema e vai embora. Um dado dia falava assim, ó, a partir de hoje, para não ter inconsistências nos pagamentos, por CPF pode estar, você entra no site da Receita, digita o número, vê se ele está ativo e insere os dados. Isso era uma prática. Então, eu estava fazendo isso, foi um momento lá em abril. Entendi. Sem mais perguntas. Defesa de Mércia Ferreira Gomes. Tem umas perguntas. Excelente. Vai fazer alto, tá? Pra gravar. Sim, pode deixar. Senhor Franco, no tempo que o senhor trabalhou na DERS, de todos esses projetos, no ano de 2009, o senhor tem uma boa lembrança desse ano? 2009, 2010 em relação ao 2010 departamento de reassentamento. Isso, então, 2010, porque eu cheguei na DERS e trabalhava em outro setor. Aí a minha amiga Valéria me viu lá, como está lá no depoimento, né? Falou, ó, tem vaga, tá precisando de gente, tá, vem. E foi em 2000, eu acho que foi no fim de 2009 que eu fui para o setor. Porque em abril de 2010 foi quando aconteceu isso, eu já fui sacado lá do escritório e trabalhar em serviços externos. Certo, então, digamos, podemos dizer que de abril em diante, o senhor rotineiramente era o seu local de trabalho esse departamento? Não, de abril em diante é o contrário. Eu fui sacado desse trabalho interno, onde eu fazia as inserções dos dados, os pagamentos. 2009? Não, 2010. 2010, né? 2009. O ano de 2009, especificamente. 2009, pra você ter uma ideia, eu me lembro que eu sempre trabalhei em turno de revezamento na DERSA, porque a gente tinha que estar lá em plantão, não tem hora para acontecer acidente, não tem hora para quebrar carro. Mas na DERSA eu lembro que nós tivemos um ano novo. Acho que foi de 2009 para 2010, só pode ter sido que ficamos inserindo dados até meio-dia, ou sei lá que horas, do dia 31 de dezembro, isso em 2009, fazendo os pagamentos. Essas pessoas que o senhor citou como gerenciadoras eram de empresas parceiras? Como eram? Quem eram essas pessoas? A gente conhecia como, qual o nome que eu tinha? Tinha na época Diagonal, e tinha IM Brasil, se não me engano. Eram empresas gerenciadoras que contavam com profissionais lá, todos, arquitetos, não sei o que, total, que prestavam serviço para a DERSA. Certo. Essas empresas, elas tinham sede própria? Sede própria? Essas pessoas atuavam em um escritório, em uma sede, ou era tudo nesse departamento espalhado? Não, tinha uma sede sim, mas é sempre bom salientar que o governo parece que ele monta um esquema de funcionamento meio diferente, né? Por isso que eu não ia chegar a coordenador nunca, não ia crescer, porque eu trabalhava lá, mas lá dentro tinha bastante pessoas da IM, da Diagonal e de outras que trabalhavam em mesas da DERSA lá junto com a gente. A Mércia era terceirizada. Não era? Se não me engano, ela era terceirizada. Eu preciso de um pouco de água, por favor. Pode me ajudar? Obrigado. No ano de 2010, durante algum tempo, o senhor recebeu pagamentos semanais de R$1.000 para ajuda de custos de veículo, de moto e despesa de celular. A recibos estão nos autos. Isso foi exatamente... Então, eu não sei exatamente a data que vai bater com o momento que eu fui sacado. Foi uma coisa abrupta, tipo, ó, você vai pra Penha. Mas como que eu chego lá? Na beira da... de carro, eu não posso criar caso. Para trabalhar, Pedágio, eu tinha tudo guardado, esses pedágio ida, pedágio volta, não sei o que, tal. Porque não tinha. Eu falei, o que eu vou fazer? Como que eu faço para chegar lá nesse local? Então o senhor utilizava o seu veículo?
Meu Você veículo. ajuda para o seu veículo e o seu celular? Meu veículo próprio. Todas as vezes que eu fui trabalhar, em todos os lugares, tanto que por isso que acabou dando divergência, e aí quando eles vieram com a punição, fica muito vago, porque eu tô com o meu veículo, eu não tenho um ponto fixo de bater cartão, é tudo muito bagunçado, sabe? Parece que é para criar mesmo. Sabe? Dava a sensação que era assim, ó, se você quiser não aparecer é um favor, né? Não é assim. E aí, no momento que se eu não quiser aparecer um favor, aí me pune por... Puxa, é muito subjetivo, é muito estranho. Mas aí é óbvio que fica pra mim, não tem como não relacionar ao que eu estava sabendo e ao que fizeram comigo na empresa. Talvez se fosse um outro funcionário, ela mesma, a Mércia, ela podia ter feito um esforço junto com... Ela conhecia todo mundo lá, o chefe falar, por favor, manda esse cara embora. Por que complicaram tanto a minha vida? Eu não queria estar nesse contexto, de verdade. Eu só queria trabalhar e continuar a seguir, mas infelizmente... Certo. Doutor... A convivência do senhor com a senhora Mércia, no tempo que vocês trabalharam juntos, inclusive que ela pertencia a outra empresa, Sim. Estava dentro do departamento, era de muito confronto, muito atrito? Como era essa relação? Não, a Mércia, por incrível que pareça, sempre foi muito polida, sabe? E funcionando, tudo bonitinho, tal. O que houve é que depois dessa data fatídica, e aí ficou uma coisa assim, meio assim, né, meu? Tipo, esse cara sabe coisas e tal, uma pedra no sapato, meio que não fala nada, desculpa ser popular, é o bundão. E aí talvez ela percebeu que era bundão, ela falou, bom, eu vou dar um jeito de mandar embora de vez, pelo menos. Né? Mas nunca tive. Imagina, eu tive uma discussão com o gerente, Luciano, agora lembrei o nome. Foi o dia que ele perguntou se eu era terrorista. Aquela sala embaçou o vidro, meu amigo, com a energia que saía do meu corpo aquele dia. Sabe, foi a única. Ela estava presente e viu essa discussão super pesada. Que eu falei, eu só quero viver, me ajuda, o senhor é primo do presidente da empresa, Luciano. Primo. Se vocês fuçarem por aí, eu tenho corregedoria, fui pedir ajuda em tanto lugar, sem nunca ter dito nada sobre crime, sobre coisa que eu nem sabia que era um crime, que pra mim, assim, é uma pessoa que está trabalhando, como aquele cara que trabalha com a caixa e tira um dinheirinho aqui, era uma pessoa, era dela. De repente, puxa o cordão e vira esse negócio enorme. Né, doutora? É muito complicado. Senhor Franco, em relação... O senhor ia com que frequência? O senhor chegou aí na sede da empresa Diagonal, na rua Então, Rodaró? foi mais uma das... A partir de um dado momento, fala assim, ó, a partir de hoje você trabalha na Diagonal. Você vai prestar serviço com eles. Então, em vez de você vir aqui para o Itaim, você assume lá na rua, é Boa Vista, se não me engano. Você vai lá, então era uma prática comum. Desço, metrô, vou lá, me apresento lá para as pessoas que estão sentadas. Ô, bom dia, como se estivesse chegando no meu local de trabalho. Bom dia, tal. Eu acho que é isso, inclusive isso. Essas datas aí, doutor, se o senhor tiver a data de quando isso aconteceu, é legal que vai bater bem com a punição. Porque foi a partir desse momento que a coisa começou a apertar. A partir de hoje o senhor vai estar trabalhando lá na São Bento. Vai melhor, não precisa vir para o Itaim, é longe. Então o senhor atuou... Então vai lá, não, foram poucos dias. Aí eu assumia lá, 9 da manhã, tudo bem. Nossa, senta aí, vamos aguardar. Se vai sair com a equipe, se vai sair com o quê. É um negócio, né, fora de propósito. Eu sou assistente administrativo. E aí você vai ser social, vai demolir casa, vai para Diagonal. Difícil, né? Mais uma pergunta. Senhor Franco, em relação à sua ação trabalhista, senhor, um dos pedidos na sua ação trabalhista é a equiparação com o cargo de chefia com a dona Mércia. O senhor chegou a rolá-la como testemunha. Sobre essa relação, o que o senhor pode dizer? Então, a dificuldade toda, quando eu estava lá no sistema, e em 2009 acabou tudo, falaram, você vai para a Darsa? Aí eu falei, mas então, muita gente estava sendo demitida e tomando outro rumo. Então, você tem, é uma tendência, você tem a vocação, vai ser promovido, vai ser... Já era uma promessa antiga. Só que quando chegou lá,
que estava naquele ajuste de função, não sei o que lá, tal. Era meio que fala de corredor, não, já, né, está aí, você é da Dersa, participa do processo e tal. Quando eu saí, porque veja bem, tudo que eu fui fazer na rua, nada era de... Eu via que tinha coordenadores que atuavam lá no escritório, tudo que eu fui fazer, tudo que eu fui trabalhar, que acho que foram quase 3 anos, não era atividade de assistente administrativo. Então, é o que pouco importa. Na verdade, aquela ação trabalhista eu tinha que fazer alguma coisa, né? De não pedir coisa. Eu falei, doutora, não precisa pedir nada, não inventa nada. Eu só não posso sair dessa situação agora em 2013, desde 88 trabalhando na Dersa, sem pelo menos, porque a Dersa ia me pagar meu aviso prévio, então não pagou nada. Então essa equiparação foi pedida porque já era um assunto, e pode ser até ter sido, não com o da Mércia, mas como de coordenador, que era o que era a promessa desde o início, quando fizeram eu sair lá de Itacoaxetuba e rodar 3 horas de viagem para ir para o Itaim. Sabe, Vitor? A convivência com o senhor Geraldo na empresa, no tempo que o senhor trabalhou, esses anos de 2009 até 2013, com a sua saída, sim, e a transição para o senhor Luciano. O senhor se lembra bem dessa passagem? Como era a relação, como era a relação com o senhor? A minha Geraldo, relação... e depois com o senhor Luciano, profissionalmente? Então, o Geraldo sempre foi um cara muito tranquilo, então eu estava lá, não estava, obra e tal. Era pouco contato, é de poucas palavras, Geraldo. Você pode até conversar com todas as pessoas que falam com ele. Então, era uma pessoa que eu já conhecia, que é conhecido mesmo, porque ele já tinha trabalhado lá no sistema comigo. Ele era engenheiro lá da parte de conservação, totalmente alheio a nós, que nós era operação rodoviária. Então, era uma pessoa conhecida, sem maiores, sem intimidade, sem nada, normal, sem... Aí o Luciano foi uma transição, para mim, interessante, porque... Interessante, assim, do ponto de vista... Foi diferente. Primeiro que mudou a configuração. Ele deixou de ser chefe de departamento, passou a ser gerente, mudou essa configuração do setor. E aí, só tive com o Luciano, essa data, que eu não me lembro exato porquê, foi que quando ele perguntou se eu era terrorista, que nós batemos boca, foi exatamente por isso. Falei, Luciano, eu já sentia que essa pedra no sapato estava ruim. Eu falei, Luciano, viabiliza para mim, eu quero ir embora. Eu preciso ir embora. Se vocês pagam minhas verbas... Porque, veja, a Dersa mandou tanta gente embora naquele período. Então, parecia que era uma birra ao ponto de falar assim, não, isso, sabe? Eu não consigo entender, sinceramente. Então, essa discussão com o Luciano, mas eu sempre tratei todo mundo com muito respeito. Nunca tive nenhum tipo de desavença com ninguém. Eu lamento só a testemunha da Dersa, que era meu amigo, que foi lá e disse assim, ele não ficou aqui na sala da Xerox. Eu fiquei intermináveis dias na sala da Xerox porque não tinha mesa. Aí ele disse, não, eu não me lembro. Que pena, eu lamento muito isso. Desculpa a observação, mas eu precisava. Tudo bem. A senhora Jaqueline, secretária do senhor Geraldo, entre 2009 e 2010, ela passava agenda de pagamentos, de documentação para inserção no cadastro da Dersa? Sim. Jaqueline era uma das que trabalhavam juntas lá, junto com a Mércia. Eu não conseguia entender essa configuração. Ela podia ser secretária do Geraldo, provavelmente, mas ela também era uma daquelas que, no momento, lá num X momento da tarde, chacoalhavam as grandes agendas, dizendo, força-tarefa, vamos jantar aqui e tal, e vamos ter que fazer pagamento. Sim, ela era uma das que fazia isso, sim. O senhor chegou a frequentar um bar entre as esquinas da rua Iaiá, Clodomiro Amazonas, tomar café com o senhor Geraldo? Semanalmente? Não, porque eu sempre, olha, quando eu trabalhava na Dersa, eu saía de Suzano por volta das 6 e pouco da manhã. Tinha que pegar um trem Suzano, descer em Guaianazes e tal. Eu chegava normalmente, sempre esgoelando o horário. Não tinha. E outra, inclusive eu tive um ajuste de carga horária, porque eu era funcionário operacional. Eu tinha menos carga horária. O RH pediu para que eu saísse, por exemplo, 20 minutos, 40 minutos antes. E a minha missão, eu fui em algum período de moto, depois sofri um acidente e não consegui seguir. E a minha missão era, deu meu horário, ir embora. Então eu não participava de happy hour, nada disso. Nem durante o expediente? Vocês não saíram? Não, tomar café juntos?
Não, não assim tem. como o senhor disse que saía com a dona... Foi um momento com a dona Mércia tomar um café. Não, isso foi, naquele dia foi... naquele dia foi meio que... Eu não lembro se foi solicitado ou uma coincidência de eu estar lá. Eu era como ainda sou, lamentavelmente, fumante. Então, às vezes, você toma um cafezinho lá e desce para fumar lá embaixo. E essa cafeteria do lado, o dia da Mércia, foi isso. Do Geraldo, eu não me recordo de nada de contatos. Eu dei a palavra a todos, né? Todos. Sim. Então,